Então, pessoal, vamos tentar entender as profecias ditas por Jesus para a gente não confundir tudo. Jesus, ele cita algumas profecias ditas por Daniel, tá? E aí as pessoas, sem às vezes o material de estudo adequado, acaba misturando tudo, vira uma lambança só. Quando Jesus, aqui em Mateus 24, ele saindo do templo, os discípulos se aproximaram dele para mostrar aquelas construções, e ali Jesus lança essa profecia. Não vejo tudo isso. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando Jesus fala isso, aí lá no Monte das Oliveiras, né, aqui no versículo 3, Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram. Aí os discípulos fazem a pergunta: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Essa pergunta dos discípulos, eles fazem sem entender muita coisa. Eles fazem várias perguntas aqui, né? Quando que vai suceder a destruição do templo, né? E quando haverá o sinal da a vinda dele e a consumação do século. Aí Jesus começa: ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e tal, tal, tal. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Porém, esse é o princípio das dores. Então sereis atribulados, matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. E aí, né, aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aí, no versículo 15, ele começa: quando, pois, virde o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda aqui entre parênteses, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha aqui. Jesus está citando uma profecia que foi dita pelo profeta Daniel, tá? Vamos nas profecias do profeta Daniel para a gente se localizar, porque quando Daniel ele profetiza sobre questões de templo, o templo ainda não existia, tá? O primeiro templo nessa época de Jesus é o segundo templo, tá? Ele está vivendo na época do segundo templo. Em Tessalonicenses, quando Paulo vai falar de arrebatamento ali da igreja, ali é o ano 50, 20 anos depois foi a destruição de templo por Tito Vespasiano, tá? Mas ali tem uma mistura de profecias que alguém profanaria o templo e tal, porque está muito misturado. Como eu falei, quando Daniel fala do templo, ele está se referindo em várias questões. Inclusive, Jesus está dizendo que há profecias de Daniel referente ao segundo templo. Mas quando Daniel faz a profecia, ainda não existia nem o primeiro. Tá? Então, o que acontece aqui? Que há profecias de Daniel para o primeiro templo, que se confirmaram com o Antíoco Epifânio, o rei Antíoco IV Epifânio, né? Chamado o Louco. Há profecias também que estarão se cumprindo 70 depois de Cristo. Jesus está apontando para Daniel, mostrando que haveria um momento que o templo seria destruído. Aquele templo ali é o segundo, tá? Então Daniel profetiza antes da construção do primeiro, e isso significa que, mesmo que Jesus fale da destruição do templo, nada impede de outro templo ser construído, porque parece que há uma outra profanação. Parece que as épocas vão seguindo essas profanações até lembrar o último que vai profanar lá no Apocalipse, né? Então vamos lá para o entendimento. Você tem as falas de Daniel em Daniel 9:27, Daniel 11:31 e Daniel 12:11. Aqui aponta para o rei Antíoco IV, é Daniel 11:31, né? Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação. O rei Antíoco IV, ele profanou o templo, ele colocou uma imagem de Zeus no templo, né? Do primeiro templo que Daniel profetizou quando nem havia sido construído ainda. Daniel profetizou antes que ia acontecer isso, o templo depois lá na frente é construído e acontece exatamente conforme ele disse.
Sua atitude foi um prenúncio do que o último homem do pecado iria fazer, né? Então, Paulo usou esse mesmo evento para indicar quando a verdadeira tribulação aconteceria. Aí tem as narrativas de Paulo, 2 Tessalonicenses 2, aí versículos 3, 4 e 8, e tem Apocalipse 13, versículos 14 e 15. O lugar santo é o templo, tá? Então, Paulo poderia até teria que ter um conhecimento dessa história, porque essa história do Antíoco IV, ela passa nos anos 160 e pouco, né? É aquele período 160 e pouco antes de Cristo, tá? Você tem ali de Malaquias a João, você tem 400 anos antes da vinda de Cristo, né? 400 anos que passam ali. Você tem que entender aquele período de Malaquias até João, tem uma história ali, né? Então, esse Antíoco IV Epifânio, né, ele morreu em 162, com 53 anos, ele foi vítima de câncer, e parece que tem uma profecia de Daniel falando sobre isso. Ele era chamado de Mitridates, né? Ele mudou o nome dele para Antíoco quando ele assumiu o trono. Ele de fato é um rei. E a profecia ali, se eu não me engano, fala de um rei, sim, de um cara que é rei, tá? A palavra em grego ali, do nome dele, significa Deus manifesto, né? Ele foi um rei helenístico da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 AC a 164 AC. Ele é o terceiro filho do rei Antíoco III Magno e é irmão de Seleuco IV Filópator, tá? Ele perseguiu os judeus e na revolta dos Macabeus, né? Como Jerusalém era dominada pelos gregos, a adoração a Deus ali e os ritos judaicos, eles tinham sido proibidos sob pena de morte, né? Quem fosse adorar ali morreria. Então, no segundo templo, Antíoco IV ordenou que um altar de culto, né, a Zeus fosse erigido e os sacrifícios deveriam ser feitos aos pés de um ídolo na imagem do rei, né? Então os judeus ficaram furiosos e, sob a liderança do Judas Macabeu, eles derrotam os vários generais de Antíoco, tá? E ali fala sobre esse cara, né? Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ele morreu de câncer, tá? Também tem uma profecia de Daniel 11:42 que estenderá a mão também contra a terra do Egito, e não escapará de fato, estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Realmente ele fez isso, né? E aconteceu esse lance da terra do Egito. Em Daniel 11:36 fala que esse rei, o Antíoco, fará segundo a sua vontade, tá? Então, o Judas Macabeu, ele conquistou a Judéia, né? Isso aqui já é uma outra história, que é do ano 70, a gente vai estar falando sobre ela. A gente vai falar depois sobre o ano 70. O Judas Macabeu, ele conquistou a Judéia, né? Com exceção da Acre em Jerusalém. E em dezembro de 164 a.C., ele foi capaz de derrubar o altar a Zeus e reconsagrar o templo, tá? Então o templo passa por um processo de reconsagração, porque os judeus ficaram irritados com aquela questão de botar ali um ser para que os judeus adorassem. Eles não aceitaram, e essas profanações, elas, de um cara matar um porco lá dentro do templo e colocar imagens de deuses para que seja adorado, isso foi uma profecia de Daniel 11:31 ali. Você pode ler essas questões. Aí tem as demais profecias, Daniel 9:27 e Daniel 12:11, né, que já está na parte do ano 70, porque implementação na essência ali é anos 50, quando Paulo fala do arrebatamento. Então, no ano 70, houve de fato a destruição do templo, né?
que quem destrói ali é o comandante Tito, o Tito Vespasiano, que também tem um filho chamado Tito. O Tito Vespasiano foi o construtor do Coliseu, ele que fez o Coliseu romano. Então ele destrói, ele profana ali o templo, mas em 135 o imperador Adriano expulsa os judeus de Jerusalém. Então ali você tem ali uma das profecias de Jesus é que eles deviam fugir para os montes, né? Então quando Jesus fala dessa profecia, não poderia se tratar de Antíoco, porque Antíoco já tinha passado, no ano 135 a.C. Então Jesus está profetizando mais à frente a destruição do templo, tá? Então ele está profetizando mais à frente. Então no ano 70 de fato acontece essa destruição, né? E os cristãos, eles fugiram em cumprimento da palavra de Jesus, eles se esconderam no monte de Petra, né? No monte de Petra. Então quando Jesus fala, quando virde o abominável da desolação, de qual falou o profeta Daniel no lugar santo, Mateus 24:15, Mateus 24:16 agora, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, tá? Ali já era uma região montanhosa, mas ele está orientando que quando esse cara viesse, fujam para os montes. E foi exatamente, eles entenderam o que aconteceu e eles de fato fugiram para o monte de Petra, tá? No ano 70 depois de Cristo. Então você percebe que tem esse tipo de coisa. Só que aqui ainda não é o fim, porque a pergunta dos discípulos foi a vinda do reino e quando viria o fim. Não pode ser o fim, por quê? No final de tudo, a igreja, o Paulo diz, né, que não era para o povo ficar ali abismado com tal situação, que como se ele estivesse falando que que a vinda de Jesus estivesse próxima, né, para que não ficasse atormentado com as palavras, com profecias, com coisas que eu falasse, como se a vinda de Cristo ela tivesse uma vinda rápida, né? E ali Paulo fala da questão do arrebatamento. Fala dos que estiverem, os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos subirão nas nuvens quando o Senhor vier. Essa ligação de 2 Timóteo, ela se conecta exatamente no texto de Apocalipse, quando Jesus vem nas nuvens para poder destruir a besta e o falso profeta. Por quê? Porque no texto, no finalzinho, quando Jesus está indo embora, os dois anjos dizem que Jesus, as testemunhas vendo Jesus subir nas nuvens, os dois anjos afirmam que ele voltaria da mesma forma. E ali eles estão no Monte das Oliveiras. Então, possivelmente, Jesus vai vir no Monte das Oliveiras, o local ali onde ele vai descer. Todo olho verá, já vai ser uma conexão diferente. No mundo todo olho vai ver, né? Não vai haver dúvida. E ele virá nas nuvens, literalmente. Então eu posso conectar, porque se ele só vem uma vez nas nuvens, é lógico que Jesus, ele já voltou à Terra depois de ser glorificado, mas ele não veio nas nuvens. Vou dar um exemplo disso. Jesus, ele disse, quando ressuscitou, ele disse, ninguém me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas dizem meus irmãos, subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí, ponto. Aí vai aquela cena das nuvens, que no Monte das Oliveiras sobe aos céus. Ali ele é glorificado. Anos depois ele volta, quando ele vem falar com Pedro, aquela situação, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ali Jesus está na praia, né, comendo peixe, os discípulos estão pescando, e aí ele vira um homem, e João entendeu que era Jesus. E ali come com eles, né, Jesus conversa com Pedro, dá esclarecimentos, e Jesus volta na terra, já glorificado, mas não volta nas nuvens. Ele não está preso àquele contexto. Você vai ler o primeiro versículo de Apocalipse 1, diz que o Apocalipse é as revelações que Deus deu a Jesus, Jesus transmitiu ao anjo e o anjo passou essas visões a João. Tanto é que João tentou adorar o anjo, mas o anjo não quis, mandou ele adorar a Deus. Então, você tem ali que a vinda de Cristo, ela vai ser uma forma literal nas nuvens, todo olho verá. Se disser que ele está ali ou lá, ninguém acredita, que quando ele vier vai ser na glória, no seu poder, né? E ali com a sua majestade. E vai vir e vai já condenar a besta, o falso profeta. Diz o texto que quem vai ressuscitar ali no Apocalipse são os decapitados por conta do testemunho. E esses
reinarão com Cristo, eles reviverão, os demais não reviverão, né? Os outros mortos que não morreram no Senhor, porque os cristãos vivos foram arrebatados até as nuvens. Os mortos no Senhor ressuscitaram. Aí ficou os mortos que não serviam o Senhor na terra, no pó da terra, que não ressuscitaram. E ali tem um grupo de pessoas que a gente não sabe quem é, que não sobe nem desce, mas eles ressuscitam com o corpo normal, mas eles são os decapitados por causa do testemunho que não aceitaram a marca da besta, nem o nome, nem a adoração à sua imagem. E diz o texto que esses reinarão com Cristo os 1000 anos, onde Satanás vai ser amarrado, né? Os demais não ressuscitam. Tá? Então, depois você vai ver Jesus jogando a besta e o falso profeta dentro do lago que arde fogo e enxofre. É sempre bom especificar que sempre quando se trata de lago fogo e enxofre, é relatado a seguinte questão, que se trata da segunda morte. Essa referência ela não é dada para inferno, né? Apesar de que a palavra inferno, Sheol e Geena, são palavras de grego e hebraico que os romanos, os judeus falam Sheol e os romanos falam, os gregos falam Geena, tá? É a mesma palavra. Só que se você perceber, o lago de fogo e enxofre também tem essa mesma conotação. Só que há uma observação sobre ele. Ele se trata da segunda morte. Então há uma especificação para ele que não se trata do mesmo inferno e da mesma morte. Você pode perceber que quando vai ressuscitar os mortos ímpios para o julgamento do juízo, né? Que vai se abrir os livros, o livro da vida, eles vão ser julgados um por um. Logo quando eles são ressuscitados para poder passar por essa ressurreição para a condenação, a morte e o inferno são jogados para dentro do lago de fogo, onde é a segunda morte. Ou seja, esse lugar onde eles estavam não vai servir mais para nada. E você observa que são 2 lugares, morte e inferno. A palavra morte ali em grego é uma coisa, inferno é outra. Se trata de 2 coisas diferentes. Então, a morte mesmo no plano, que eu entendo assim, que você morreu, você foi para o pó da terra, o seu corpo está podre lá, quando Jesus chamar, o teu corpo vai vir, vai pegar aquela alma que foi lançada no inferno, né, o lugar que é de tormento para quem morreu sem o Senhor, mas que não é o tormento final. E ali, quando você ressuscitar no teu corpo, vai se apresentar diante de Deus. Então a morte e o inferno acabam, não tem mais fundamento para eles. Eles são lançados dentro do lago de fogo vazio, sem ninguém. E vai estar todo mundo sendo julgado. Conforme foi julgado segundo as obras e segundo o livro da vida, eles vão ser lançados do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, morreram, ressuscitaram, né? E depois vão ser julgados e vão morrer de novo, que se trata da segunda morte. Os decapitados, eles ressuscitam, né, para reinar o milênio, e diz que eles são reis e sacerdotes. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Ou seja, eles ressuscitam no seu corpo normal, né, ficam um milênio com Jesus, esses que não aceitaram a marca da besta. Eles não sobem nem descem, eles estão no próprio corpo, como se Jesus tivesse ressuscitado no próprio corpo. E a segunda morte não tem poder sobre eles. Isso que é estranho de se entender, né? Porque eles, de fato, eles são ressuscitados, e eu não sei como é que eles como são reis e sacerdotes, deve ser um tipo de ressurreição especial, né? Com algum traslado. Vão reinar 1000 anos com Cristo, né? E depois tem toda aquela situação, né, que Satanás será desaprisionado, depois tem a Jerusalém que desce do céu, depois tem aquela parte que os ímpios têm que ir de ano em ano adorar lá, que não for adorar vai ter praga sobre a vida deles, não vai chover na terra deles, segundo a profecia de Zacarias. Então é difícil você montar esse estudo, tá? É difícil você montar esse estudo, mas se você entende que as profecias de Daniel elas estão todas misturadas e precisam ser separadas, você já tem um caminho. E eu estou dando um caminho a vocês aqui para que descubra esse entendimento, tá? Para que você não fique pensando, pode ser construído o terceiro templo? Talvez sim, porque quando Daniel profetizou não tinha o templo.
Tá? Então pode ser que vá existir um terceiro templo para ser profanado, né, pela besta ali, pelo falso profeta. Se você ler ali Daniel 9:24, fala das 70 semanas, né, que estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, né, para fazer cessar a transgressão, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Olha, essas determinações aqui parecem todas estar ligadas a Jesus. Expiar a iniquidade, cessar a transgressão, trazer justiça eterna, que é a vida eterna. Você vê que Isaías, ele diz que Jesus é príncipe da paz, pai da eternidade, né? Deus forte. Lá em Apocalipse ele já é rei dos reis e senhor dos senhores. Aí, ungiu o santo dos santos, né? 25. Sobe e entende, desde a saída da ordem para restaurar o povo, edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo de angústia. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolação, são determinados. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, por metade de uma semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre essa virá o assolador, sobre essas abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o ungido aqui, quem é? Né? Então você percebe que o príncipe, quando fala há de vir destruirá o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O povo de um príncipe que há de vir, já é outra questão. O outro morto aqui, porque o morto era um ungido, né, no versículo 26. E ainda no 26, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será num dilúvio. Então tem que entender essas profecias, porque não é fácil de compreender. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor da verdade que os teria podido salvar. Isso aqui é uma outra tradução, tá, do texto. 2 Tessalonicenses 2, a vinda e o arrebatamento. Que diz a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Rogamos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar, né, o espírito, né, alarmar com alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como se procedentes de nós, que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Olha que quando Paulo fala isso, de 2 Tessalonicenses, é o ano 50. O templo é destruído no ano 70. Olha como é que confunde a coisa. Porque quem se assenta como se fosse Deus no templo foi o Epifânio, né? Só que ele não pode ser dessa profecia porque o ano de Epifânio é 160 ali naquela antes de Cristo, tá? Então não pode ser esse cara. O que Paulo está dizendo poderia se referir a Tito, o Tito Vespasiano? Eu acho que não, porque o Tito ele não se assenta no templo de Deus.
como se ele fosse Deus. Ele não faz isso. Tá? Não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará no seu tempo. Tá? Então, não sei se trata do Tito. O Tito parece que não cumpre essa situação, porque fala da vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, com Jesus Cristo, né? Então, tipo assim, se acontecesse isso em Tito, o arrebatamento já seria ocorrido, a gente estaria vendo o milênio, Satanás estaria amarrado, os decapitados estariam reinando com Cristo milênio, né? Nós teríamos sido arrebatados, ou os que tiverem vivo, só tinha algumas escolhas assim, ou a gente era morto, né? A gente ia ter servido a besta, né? Ou alguns arrebatados, ou os mortos no Senhor ressuscitariam. E aí, como é que nós estamos aqui? Não acabou o universo. Então não tem como se ter sido cumprido isso aqui ainda. Tá? O evangelho do reino tem que ser pregado em todo canto do mundo até vir o fim. Então esse homem da iniquidade, ele aparentemente está por vir. Eu não sei porquê, nesses últimos dias, todo mundo debate Apocalipse. E a cada dia a gente está aprendendo muito sobre o Apocalipse. Como nunca estivemos aprendendo. Porque ainda há uma mistura de uma bagunça só, mas parece que as coisas estão começando a se revelar. Esse entendimento, às vezes, que não era do nosso interesse, a gente debatia muitas coisas, está se tornando palco de muitos interessados. Né? É lógico que mistura pessoas que ainda não conseguem entender um pouco dessa complexidade, né? Não que eu tenha esse conhecimento, mas aqui a gente consegue separar um pouquinho, e às vezes pode ocorrer coisas que a gente nem faz ideia de que seja, nem os teólogos conseguem entender, né? Mas aparentemente a gente ainda está esperando essa vinda do Senhor com poder, nas nuvens, para arrebatar a igreja, para que não passe por aquele conflito, né? Eu não sei nem por que os decapitados vão passar por aquele conflito, mas talvez possam ser os que se converteram no momento ali da vinda de Cristo.